família Tricolor, vamos trazer mais um react, mais informação aí. E dessa vez uma triste notícia, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Começando esse vídeo trazendo aí um react do canal do Barolo, onde ele traz mais informações importantes envolvendo o Tricolor. Vamos acompanhar. Meus amigos, ó, o Lucas Ramon foi apresentado, lateral direito, e tem contrato até 5 de maio, porque o Mirassol tinha liberado, ele tinha contrato até 5 de maio com o Mirassol. Aí o Mirassol só ia liberá-lo depois do que acabasse o contrato. Então ele tinha um acordo verbal com o São Paulo. Só que aí o que aconteceu? Ele abriu mão do que ele tinha para receber do Mirassol até o final do contrato. E aí tá resolvido, ele foi apresentado. Jogador de 31 anos, o contrato dele com o São Paulo vai até 31 de dezembro. Ah, o Chelsea aí não. Vai até 31 de dezembro de 2027, tem uma cláusula de renovação automática caso ele cumpra algumas metas. Aí se você fala, Barolo, você tá contente com a contratação do Lucas Ramon? Eu não vou mentir pra você, gente. Eu falei no QG Tricolor, eu vou repetir pra você aqui. Eu não conheço. Eu não conheço. Você conhece como joga o Lucas Ramon? Se ele é cruzador, se ele cruza bem, se ele é marcador, se ele gosta de atacar, se ele finaliza fora de área. Eu vou buscar umas informações dele, mas eu não vou mentir pra você e inventar aqui que eu sei como ele joga. Eu não sei, nunca ouvi falar. Não é que eu nunca ouvi falar, claro que eu ouvi falar. Nos jogos do Mirassol acompanhava ali, mas não conheço o futebol dele. O que eu falo pra vocês, o que eu tô dizendo pro pessoal é o seguinte: se você tem jogador que joga num time menor, tem jogador que vai pra um time grande e arrebenta. Lembra do Mineiro e do Josué, por exemplo. Mas a gente tem um caso mais recente de um lateral direito que arrebentava no time que ele estava, veio para o São Paulo, foi uma lástima, que é o tal do Mailton, justamente o lateral direito. Na Chapecoense ele era o Cafu, chegou no São Paulo, para jogar no São Paulo, não jogou nada. O que eu desejo para ele é toda a sorte do mundo. Agora, que ele nos surpreenda como o Danielzinho surpreendeu, citando outro jogador aí, né, que desconhecido que chegou e tá fazendo, não que seja um gênio, um craque, não é um Mineiro nem um Josué, mas está fazendo, exercendo um papel importante, sendo líder ali. Então o que eu posso desejar pro Lucas Ramon é toda a sorte do mundo. Vou falar para você dessas mudanças aí que o São Paulo tá fazendo, o Massi está fazendo, tem muita mudança aí, eu tô começando a me empolgar, não é essa palavra, mas começando a ficar um pouco mais otimista com esse presidente aí. Eu achei que ele não fosse fazer as mudanças que ele tá fazendo, não. Mas antes, só para fazer um pré-jogo rápido, 8 horas da manhã, Santos e São Paulo na Vila, o árbitro vai ser o Daronco e o VAR, Rodrigo Nunes de Sá, que é um carioca. 296 jogos entre São Paulo e Santos. São Paulo leva uma vantagem de 126 vitórias, o Santos tem 98 e foram 72 empates. Nos últimos 3 jogos, os últimos 5 jogos, 3 vitórias do Santos e 2 vitórias do São Paulo. O jogo mais recente, né, foi São Paulo 2, Santos 0. E a gente tem... jogo duro, né? Ó o Santos, Tiquinho Soares, William Arão e Tassiano estão fora. E aí o Neymar treinou. O Neymar tá treinando normalmente. Eu até vi umas imagens hoje. Não sei se o Neymar vai jogar. Não sei. Vamos ver. E a torcida protestou. Fez um protesto, colocou faixas ali na frente do centro de treinamento. Marcelo Teixeira é o alvo dos protestos. E olha, vê se você tem alguma... Se você vê alguma coisa parecida com o São Paulo. Os caras estavam reclamando, dizendo que o Santos vende mal os talentos e contrata mal. Vende mal e contrata mal. Ah, não acredito que o Arsenal fez um gol. Puta, man. 97 minutos, 96 e 58, gol do Arsenal. Perdi meu cincão. Eita, caramba, hein? Puta, não deu sorte mesmo, cara. Mas perdi cincão, tá vendo? Isso que é o divertido. E aí, aí eles estão criticando a venda dos moleques da base e contratação de cabeça de bagre. Estão falando que quando se fala em SAF no Santos e reforma, nova arena, é cortina de fumaça, igualzinho o Casares fazia no São Paulo, gente. Igualzinho. Surgia uma polêmica, não, reforma do Morumbi, SAF, estamos ouvindo a SAF, picareta do caramba. E olha como é parecido. Na segunda-feira, o Marcelo Teixeira fez uma postagem na rede social dele, dizendo que não tem crise nenhuma, que tá defendendo o trabalho dele dos últimos anos. Igualzinho, gente, igualzinho. Não é à toa que Santos e São Paulo, infelizmente, pro futebol brasileiro, estão vivendo essa fase. Só que aí, para falar do jogo, só para falar do jogo, o Crespo deve ir com os titulares, viu? Deve ir com os titulares. Pelo menos a informação que eu tava vendo aí, deve jogar com todos os titulares. Então... porque até tá fazendo o planejamento, né? Lembra que eu falei no vídeo de ontem que não tem jogador machucado? Então,
Vamos lá, vamos seguir o planejamento. Se vai jogar com os titulares é que tem os profissionais que estão lá analisaram e decidiram, ofereceram para o Crespo, pode jogar com os titulares. Vamos ver como é que vai ser amanhã. E transmissão da Rádio Barolo, tá? A partir de 8 e pouquinho já estamos no ar na Rádio Barolo. Vamos lá, para falar das mudanças, gente, o seguinte, ó. O Massis, eu falei para você, lembra que eu falei para você que ele ia escutar algumas pessoas da oposição? Pois é, ele já colocou algumas pessoas da oposição, vai colocar para ocupar cargos importantíssimos na diretoria. Mas antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Pix, eu esqueci, ó. Bruno Soares, Bruno Casari e Marcos Antônio Felipe nos contribuíram com o Pix. Muito obrigado, tá aqui o QR Code, o Apoia-se também tá na descrição do vídeo. Acabou o jogo e eu perdi meu 5. O 1-0 pro Arsenal. E obrigado, tá na descrição do vídeo, tem o Apoia-se e também tem a chave Pix, caso você não consiga usar o seu QR Code do seu belíssimo celular, tá? Bom, olha só. Marcos Biasotto tá de volta para a base do São Paulo. O que aconteceu? Desde dezembro ele estava no CT fazendo aquela transição da Barra Funda. Esse papo furado que o cara que faz isso não faz nada. Que o Casares criou esse cargo. Era o Muricy que era fazer isso, é o Milton Cruz que fazia isso. Todo mundo que não tinha o que fazer, ele falava que era para fazer a fusão do básico profissional. E o Biasotto foi colocado nessa também e estava lá sem fazer nada. Só que aí, o que acontece? Ele reassume um cargo importante, vai ser o coordenador lá, vai ser o principal responsável. O outro, José Roberto Canassa, que é conselheiro vitalício, vai assumir uma função administrativa. Esse Canassa já teve passagens pela base em 99 e 2017, vai trabalhar na organização interna dos processos, tá? E aí vai ter mudança, provavelmente, de diretor adjunto da base. Esses cargos estavam sendo ocupados pelo Schwartzman. Meu Deus, o Casares colocou o Schwartzman para tomar conta da base. O cara que tinha esquema de camarote, que ele mesmo confessou. E um tal de Francesco Moreto devem sair. Esses caras devem sair. E, bom, o Schwartzman não volta mais, com certeza. Esse outro está sendo analisado o trabalho dele, tá? Só que aí o que acontece? O Biasotto foi, segundo a administração do Massis, ele foi super mal aproveitado na base, porque o Schwartzman estava lá. Então, todo mundo elogia muito o trabalho desse Biasotto aí. Se o Schwartzman afastou ele, eu já sou a favor desse Biasotto aí. Porque Schwartzman, gente, olha o nível do cara que estava tomando conta da base do São Paulo. Só que aí não é só isso, não são apenas essas mudanças, tá? O Miguel Souza, que é o coordenador da oposição, que era um dos principais opositores, vai ser nomeado diretor adjunto do Clube Social. Os conselheiros Flávio Marques, que a gente fez uma live com ele, que é um cara seríssimo, e o Dauro Speranzini vão ser assessores financeiros. O Flávio Marques manja tudo, faz os relatórios, ele é um cara que conhece muito, um ótimo profissional. E o Caio Forjás, que é outro cara da oposição, vai ser assessor jurídico. O Caio participou daquela super live que a gente fez, com mais de 40 canais e mais quase 5 milhões de visualizações. Ele participou na parte que eu tava. Um dos conselheiros mais importantes, e todos eles que eu falei foram importantíssimos no impeachment do Casares. O trabalho que eles fizeram foi importantíssimo. Então mostra que o Massis está ouvindo a oposição e está oferecendo para a oposição cargos importantes dentro do clube. Outro detalhe, o Massis tirou a filha dele. A filha dele era diretora adjunta das categorias de base do futebol feminino. Era um cargo não remunerado, mas ele tirou e determinou que nenhum parente dele vai trabalhar no São Paulo. Gente, a gente tá falando do óbvio, não é? O óbvio. Você não colocar parente, você não colocar namorada, ex-mulher, filho, filha, para trabalhar no São Paulo, se eles não são profissionais. É que o Casares fazia isso. E parece normal, né? Parece normal. Coloca os parentes lá no São Paulo. E o Márcio já falou, além de fazer essas mudanças, ele tirou a filha dele do cargo. Não era remunerado, mas moralmente não é legal você ter sua filha lá. Então, vamos aqui, põe a filha, o filho, o tio, a avó, o papagaio, o cachorro. Só porque você é presidente do São Paulo? Não é assim que as coisas funcionam. E o Márcio está fazendo o óbvio, né?
moralmente fazendo certo, e ao mesmo tempo essas mudanças da base, essas mudanças colocando a oposição em cargos importantes, gente que pensa diferente, não só os lambe-saco do Casares, lá, os puxa-saco do Casares. E essas mudanças, pelo que eu apurei de informação, vão continuar. Porque eu realmente acho difícil que você mude tudo de uma hora para outra. Você chegue lá e já revolucione, manda todo mundo embora, porque senão você fica sem sustentação política, você fica sem... E aos poucos ele tá fazendo isso. Ó, eu vou falar para você, faz pouco tempo que ele assumiu, já tirou o tal do Carlo Magno, já tirou o tal Dedé, aquele Dedé Mocó, aquela figura... Já tirou, já tá fazendo, fez essa troca na base, já tá fazendo algumas alterações importantes. Eu acho o planejamento para pagar os jogadores. Ele teve uma outra função importante, ele bateu o pé na negociação com o Corinthians em relação ao Alisson, não aceitou qualquer coisa, porque nem o Casares vendia por qualquer coisa, o São Paulo era sempre desprestigiado. Porque o Casares não estava nem aí pro São Paulo, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, eu sei que é cedo pra gente avaliar, é cedo pra dizer que o Massis é o principal, o melhor presidente da história, é muito cedo. Só que para 15 dias, em 15 dias, mais ou menos isso, 20 dias, que ele tá como presidente do São Paulo, ele já fez mais que o Casares fez em 3 anos, pelo menos. 3 anos. Eu tenho certeza disso. E a gente vai ver agora os resultados disso, né? Vamos começar a ver os resultados disso. Eu acho que a gente já tá vendo, por tudo que a gente conversou essa semana. Vamos ver. Quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que eu tô certo? Eu não tô empolgado nem iludido. Lembrando que o Massis era vice do Casares. Mas as atitudes que ele tem tomado estão me dando uma certa esperança de, num futuro não tão distante, a gente consiga pelo menos colocar o São Paulo nos trilhos, né? Porque o São Paulo estava desgovernado. O clube, o futebol do São Paulo totalmente desgovernado, porque os caras estavam preocupados com o próprio umbigo lá dentro. Estavam preocupados em ser beneficiado o São Paulo, não estavam preocupados com o São Paulo. Espero, dessa vez eu quero ter razão. Eu digo que eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, eu não quero ser comandado por ladrão, mas dessa vez eu quero ter razão. Eu gostaria muito que o Massis continuasse nessa pegada de fazer as mudanças, de ouvir gente da oposição e colocar gente séria trabalhando, colocar profissionais sérios para tomar conta da base, por exemplo, em Cotia, que é importantíssima. Espero ter razão, dessa vez eu quero ter razão. É isso aí, família, você acompanha um react aí do canal do Barolo. Agora vamos trazer mais informações envolvendo São Paulo. Hoje tem jogo entre São Paulo e Santos, né? Tem um Sansão novamente válido aí pelo Campeonato Brasileiro. No último final de semana teve pelo Paulistão, onde o São Paulo venceu o Santos e agora volta a campo aí o Tricolor em busca de mais uma vitória. Segundo informações também de última hora, o clube lamentou por meio de nota oficial um trágico acidente envolvendo um atleta da equipe Sub-13, que resultou no falecimento do seu pai, Bruno Rafael Lopes Machado. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, o jovem jogador sofreu apenas ferimentos leves, mas o seu pai veio a falecer, o atleta do Sub-13. Uma triste notícia aí, não só para o Tricolor, mas também para outros clubes e para o mundo do futebol em si. Tá bom, torcida? Deixe aí seu comentário, inscreva no nosso canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo, a próxima informação.